Vamos agora nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Recebemos agora ao vivo Leandro Alvarenga, que é advogado e colunista do Olhar Digital, e Rossandro Klingey, que é psicólogo e cofundador da Educa. Vamos lá? Deixa eu colocá-los aqui na nossa tela para a gente falar aqui um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. Boa noite, Leandro Alvarenga. Boa noite, Rossandro. Muito bem-vindos à nossa transmissão. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Marisa. Boa noite, Leandro e todos que estão nos assistindo. Uma alegria estar aqui juntos. Muito bom, muito prazer ter a presença de vocês dois aqui. Vamos falar um pouquinho, começando por você, Leandro. Qual é esse caminho jurídico, não é? Até que as Big Techs possam ser responsabilizadas por aquilo que é publicado nas redes sociais. A audiência pública é o primeiro passo? Bom, Marisa, como vocês falaram muito bem na matéria, está havendo um julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo 19, ele isenta as plataformas sociais, falando da internet neutra, né, para que não haja ali uma censura prévia sobre os conteúdos, sobre a responsabilidade sobre o que é postado. Hoje, no Brasil, como funciona? Somente após a plataforma ter uma denúncia efetiva ou uma ordem judicial é que ela pode vir a ser responsabilizada. Antes disso, ela não pode. E, além disso, a própria plataforma, as plataformas em geral, elas têm o seu regulamento interno. E muitas plataformas já fazem uma certa moderação, retirando conteúdos aí que ela entenda nocivos. Nós vimos aí, durante o período eleitoral, nós até falamos bastante na coluna sobre isso, reclamam de estarem sendo censuradas por não estarem ali divulgando fake news ou discurso de ódio, e as plataformas, na dúvida, tiravam do ar. Esse julgamento é exatamente para falar se ela pode ou não ter responsabilidade, né? E ali é interessante que nós tivemos um advogado ali de uma das vítimas, que foi vítima da internet, e ele falou que demorou demais as plataformas a lhe auxiliarem. Em contrapartida, tanto o advogado da Meta quanto o advogado do Google, eles tentaram demonstrar que as plataformas elas são colaborativas, que elas tentam evitar crimes ali, como pedofilia, violação de direitos autorais, e que ela faz uma moderação dentro do possível, né? Inclusive citaram que a Meta fez um convênio com o TSE para exatamente ajudar no combate a fake news. O que é importante nós sabermos, né? O governo federal, depois dos atos do dia 8 de janeiro, ele tentou fazer uma medida provisória para obrigar as plataformas a retirarem os conteúdos que, em tese, violariam a lei do Estado Democrático, aquela incitação ao que eles chamam de golpe, e daria multa por descumprimento e uma série de responsabilizações. Porém, tanto os deputados quanto os senadores reagiram a isso. Por quê? Porque viram seu direito como parlamentar também vilipendiado ali, e aí o governo recuou. E aí nós temos aquela discussão, que nós já falamos algumas vezes aqui no nosso quadro, do projeto de lei sobre fake news. Então o governo está tentando inserir ali essa regulação das redes sociais no projeto de fake news. Com certeza, esse julgamento, essa audiência pública, ela vai trazer um direcionamento sobre como o judiciário vai se portar, Marisa. É importante lembrar que vários ministros do Supremo Tribunal Federal já falaram, e aí eu posso citar aqui o Barroso, que deu uma entrevista à CNN há pouco tempo, nós publicamos aqui no nosso quadro também, e também outros ministros falaram exatamente sobre a necessidade de uma regulação das redes sociais e uma maior responsabilização. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é o primeiro passo. A sociedade está sendo ouvida, o judiciário vai se posicionar e depois o caminho natural de regulação é o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados e do Senado. E ao que tudo indica, Marisa, é o PL das fake news, denominado assim, né, que vai aí ser feita essa discussão. Para quem tiver interesse, é o PL 2630. Tá? E aí eu creio que o Congresso vai se debruçar sobre essa matéria e sobre essa questão.
Tá certo, muito bom, Leandro. Agora eu queria falar um pouquinho com o Rossandro sobre até esse caso que aconteceu ontem em São Paulo, Rossandro, e que o ministro Silvio Almeida relembrou aí durante a audiência. Eu queria saber, na sua opinião, o que explica essa tragédia, e eu queria saber o que você acha, se a rede social pode ser realmente um terreno nocivo, principalmente quando o ambiente escolar não é bom. Explica pra gente. De fato, Marisa, não há como desconsiderar a variável rede social nos eventos que a gente tem visto, até porque muitos desses jovens fazem parte de redes de ódios e até dizem, né, estou me armando, vou me vingar, e ignorar esses eventos, ignorar esses fatores, só torna tudo pior. Claro que a gente não pode imaginar que somente as redes sociais são responsáveis pelo estado de coisas que chega a um evento como esse, lamentável. A gente tem visto aí uma falência nas famílias, na capacidade de educar os próprios filhos, de normatizar princípios emocionais, capacidade de nutrir as próprias emoções, de lidar com as frustrações. A gente tem visto também, por causa disso, de pais que não se fazem respeitar pelos filhos. Como consequência, isso é levado para a escola e essas crianças e adolescentes não respeitam os professores e não sabem lidar com as suas próprias emoções. Veja que, no caso, a professora apartou uma briga desse jovem com outros amigos, em que ele fez aí um conjunto de manifestações racistas. Ele ficou alimentando aquele sentimento, já tinha vindo de uma outra escola, ou seja, já tinha muitos sinais de que uma coisa dessa poderia acontecer. Claro, a gente sabe que não é tão simples, são milhares de escolas, milhões de alunos, não tem como você ter cada professor vigiando cada aluno, mas sem dúvida, a escola hoje ela também tem que entender que ela é um lugar em que a gente tem que ajudar no desenvolvimento das competências emocionais, não que ela vai substituir a família é prioritariamente esse primeiro lar, para que a escola seja um segundo lar, a família tem que ser essa primeira escola emocional, mas na falência dos pais, hoje não cabe mais à escola apenas apontar dedos ou se preocupar em encontrar culpados, nesse caso agora somente justiça e tentar minimizar os efeitos, mas como evitar, a partir de eventos como esse, como também acontece nos Estados Unidos, mais um caso ontem também, lamentavelmente, da gente ver as escolas passando por um processo em que a violência chega de forma tão forte, que no Brasil era uma coisa incomum e que está, lamentavelmente, ficando uma coisa mais comum. Esse caso chamou a atenção porque chegou uma morte da professora, mas diariamente nós temos espancamentos, bullying, cyberbullying, então tudo isso faz parte de uma necessidade de revisitar o papel da escola. A escola pública ela é muito inclusiva porque ela acolhe a todos, mas ela não consegue oferecer a todos, por vários motivos, condições de igualdade e, ao mesmo tempo, significado para que possam se sentir pertencentes a uma sociedade. Então, tem muitas variáveis, mas, sem sombra de dúvidas, as redes sociais também estão aí para serem analisadas nesse sentido. Pois é, até aproveitando, Leandro Varenga, essa menção dos Estados Unidos, durante a audiência foi falado também casos simples, como, por exemplo, a criação de perfis falsos, não é? Nas redes sociais. Mas não só isso. Ontem, com esse fato que aconteceu na cidade de São Paulo ontem, voltou-se a discussão da responsabilização das redes sociais. Nos Estados Unidos, inclusive, parece que o governo está querendo justificando, ele avalia se as redes sociais foram coniventes, por exemplo, com atos terroristas. Então, como que está isso em outros países, por exemplo, esse caso dos Estados Unidos? Bom, Marisa, essa legislação ela vem sendo modificada no mundo todo, né? Podemos citar para vocês, por exemplo, a diretiva da União Europeia do ano de 2000, ela já traz a mesma posição do Brasil, onde as redes sociais só são responsabilizadas se souberem da existência do conteúdo ilegal e não fizerem nada. Mais do que isso, foi criada a Lei de Serviços Digitais na União Europeia, que entrou em vigor esse mês, Marisa, e ela também mantém essa imunidade. O que ela traz agora são duas novidades. Primeiro, que ela tem que trazer uma série de obrigações para as plataformas de relatórios para demonstrar que os conteúdos removidos eram mesmo lesivos, e também traz uma mediação quando se fala em conteúdo de imprensa, para que a imprensa não seja censurada, para que os meios de comunicação, aí jornais, jornalistas, possam ter a liberdade de se comunicar. E aí, antes de retirar o material, ela vai ter que notificar o órgão, a pessoa, e essa pessoa tem direito de recorrer daquela notificação. No Reino Unido, nós seguimos a mesma significância, lembrando agora que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, né? Mas ele traz um dever de cuidado.
Nos Estados Unidos, Marisa, especificamente, nós temos a chamada Seção 230, que ela faz parte de um conjunto de leis, que é a Lei da Decência das Comunicações, que foi aprovada em 1996 e que não existia rede social em 96, né? E ela, efetivamente, ela traz isenção às plataformas da internet. Depois dos atentados dos 11 de setembro, sérios atentados no mundo, a Suprema Corte dos Estados Unidos, através de 2 processos em específico, começaram no mês de fevereiro a julgar se essa isenção prevista nessa legislação, se ela continua ou não continua. Só para elucidar um pouco, são 2 casos. Um caso é Gonzalez versus Google, no qual a filha do Gonzalez foi morta num atentado terrorista em Paris, promovido pelo Estado Islâmico. E ela está tentando responsabilizar o YouTube. Por quê? Porque o YouTube, naquela época, ele permitiu que vídeos com publicidade de violência fossem sugeridos, né? Eles fossem colocados para os demais usuários como sugestões através dos algoritmos. Então, com isso, ele fala, olha, a partir do momento que o YouTube fez sugestões, ainda que seja por algoritmo, ela deve ser responsabilizada pela forma de exposição. O outro caso é contra o Twitter, de uma jovem que foi morta na Turquia em 2017. E aí a argumentação é a mesma, de permitir que o Estado Islâmico ali fizesse essa propaganda, essa publicidade, incentivando outros jovens, e aí promovendo com esses ataques a morte dessa jovem. É muito importante falar, de um lado, todo mundo se preocupa com a liberdade de expressão, mas todo mundo está atento, quando eu falo todo mundo, não é todo mundo dirigente, mas o mundo inteiro, né, está atento ao que vem acontecendo, aos discursos de ódio, e tem buscado promover essa revisão legislativa. Mas é uma situação muito complicada, Marisa, que por mais que nós tenhamos ali a intenção de proteger, efetivamente, uma moderação, talvez de maneira exacerbada, ou que coloque nos provedores demasiada responsabilidade, vai culminar, sem sombra de dúvidas, para uma censura. E aí nós vamos estar aí em conflito de 2 direitos, né? O direito da liberdade de expressão e a proteção do Estado, das vítimas. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos disso. Eu acredito que a legislação ela pode melhorar muito, tanto no Brasil, na Europa, como nos Estados Unidos. O caminho seria uma criação de uma moderação, como vem sendo proposto. Inclusive, isso é uma das hipóteses que está sendo criada, discutidas nos Estados Unidos, que já foi feito, como eu falei, na legislação europeia para jornalistas, mas eu acredito que deveria ser um mecanismo mais amplo para todo mundo, e assim evitar aí que as plataformas tomem lados, né, em campanhas políticas, como muito se falou aqui no Brasil, como também elas cerceiem os direitos das pessoas. Mas, sem sombra de dúvidas, o terrorismo, e se há uma negligência e um impulsionamento desses atos criminosos virtuais nas redes, eu acredito que as plataformas devem ser responsabilizadas. A forma é como fazer isso, Marisa. Com certeza é um tema bastante complexo e por isso aí as discussões. Agora deixa eu voltar no Rossandro, ainda mencionando um caso, né, em Utah, nos Estados Unidos, o governo restringiu o uso da internet aos menores. Inclusive o TikTok recentemente anunciou mecanismos que condicionam o uso à autorização dos pais. O que eu queria saber, Rossandro, você acredita que essa tendência pode aumentar a segurança dos jovens nas redes sociais, regulamentar dessa forma? É uma proteção extra a crianças e adolescentes? O que você nos diz a respeito? Marisa, todas as pesquisas que são feitas a respeito dos impactos das redes sociais na vida dos jovens, dos adultos de modo geral, mas dos jovens também, são sempre, maior parte delas são negativas. Raramente você vê uma coisa que diga, ajudou nisso. Ou pelo contrário, atrapalha no foco, na concentração, aumenta narcisismo, comparação, aumenta baixa autoestima, explode depois das redes sociais a ideação suicídio e suicídio infantil juvenil no mundo. Então, não dá para não tomar medidas. Uma coisa é certa, muitas coisas a gente vai ter que fazer, testar e ver se funciona ou não. A gente sabe que não adianta apenas reprimir o acesso, é preciso também que as escolas e a própria construção da forma como a pedagogia é apresentada nas escolas inclua a educação midiática, e que desde casa a gente aprenda a usar a internet de forma ética, aprendendo que aquilo é um instrumento
Mas porque exatamente é virtual, é de baixa empatia, então nem sempre eu, quando posto uma coisa, eu tenho noção da dor que aquilo vai provocar no outro. Mas no momento em que a gente não consegue ainda educar toda uma geração, a gente tem que sim criar um monte de mecanismos que possa minimizar o uso dessas redes sociais. Acho que também o próprio TikTok está fazendo isso em vistas, e aí Leandro sabe muito bem disso, dessa grande guerra que está acontecendo com relação ao TikTok e os Estados Unidos e em relação à China, por uma sensação de que o TikTok está oferecendo ao governo chinês informações de usuários nos Estados Unidos. Então, por isso que eles estão protagonizando a ideia de eles mesmos tomarem a iniciativa de fazer isso. Mas é importante que uma grande rede fazendo isso, as outras se sintam obrigadas a fazer o mesmo, porque os impactos têm sido muito negativos. A gente hoje, por exemplo, tem uma queda na empatia de mais de 50% e um aumento no narcisismo de mais de 45%. A comparação é exacerbada e, ao mesmo tempo, o discurso de ódio, ou mesmo o desfoco que se tem numa atenção parcial constante, no fato que você não consegue se concentrar para estudar, distraído constantemente por notificações de publicações, tem trazido um prejuízo gigantesco, e acho que em toda a sociedade há também uma discussão, não só como a Leandro falou, tão importante, que é de nortear eticamente a forma como temas sensíveis são levados às redes sociais, inclusive temas políticos e ideológicos, mas, sobretudo, também levar em consideração a necessidade de, na geração que é uma geração digital, que já nasce no mundo digital, mais do que nunca precisa passar por processos de, quando necessário, vigilância, quando necessário, tirada de conteúdos ou de exclusão de participação em rede social, mas, sobretudo, educar essa geração, nossa e sobretudo, dos jovens nativos digitais, para saber viver essa experiência. Na verdade, a internet abre novas avenidas em que os pais não conseguem atravessar. Quando um pai vai atravessar um filho numa avenida humana, ele conhece os sinais, ele sabe quando está verde, vermelho, amarelo, ele consegue identificar os sinais. Nas avenidas digitais, todos estamos meio perdidos, não tem nenhum Waze, nem sinais que ficam mudando o tempo inteiro, o algoritmo está sempre mudando forma de entregar conteúdos, sempre aquele feed infinito, gerando um sentimento de que você nunca está conseguindo atender nenhum daqueles padrões. Então, toda iniciativa, ainda que no começo possa não dar resultados e a gente vai mudando, ela é muito bem-vinda para tentar minimizar os impactos do que tem acontecido até então. Com toda certeza, uma discussão mais do que necessária, principalmente por conta dos comportamentos que o Rossandro Klinger está aí mencionando. Rossandro Klinger, ele é educador, psicólogo e cofundador da Educa. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Marisa.